Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos lá para mais uma noite abençoada, né, na presença do Senhor, fazendo nossa leitura, tendo nosso tempo aqui com a palavra de Deus. Isso tem sido maravilhoso para mim e eu creio que para você também, que tem acompanhado aí, tem sido bênção também. Vamos orar, entregar mais um dia ao Senhor, agradecer por tudo que Ele tem feito, né? Jesus, nós somos muito gratos por mais um dia, Senhor, hoje já dia 11 de julho de 2022. Senhor, mais de 6 meses que o Senhor já tem nos concedido durante esse ano. E nós somos muito gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Pelo trajeto, Senhor, que nós já temos tido na Tua presença com o Senhor todos os dias. Jesus, como é bom levantar todas as manhãs e saber que o Senhor tem cuidado de nós mais uma vez, que o Senhor tem nos dado saúde, paz, alegria. Oh, Senhor, como é bom saber que o Senhor é Pai, que o Senhor tem esse cuidado conosco nos mínimos detalhes. O Senhor tem nos guardado, nos livrado de todo mal. O Senhor tem nos dado todo o sustento necessário, Pai, para o nosso dia a dia. E muito mais que isso, Senhor, a nossa vida espiritual. Nós temos entregue todos os dias na Tua mão, te pedindo, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, nos fortalece, nos acrescenta conhecimento, entendimento, para que possamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, por esses momentos tão preciosos que o Senhor tem me dado. Tem sido tão tremendo, Senhor, te conhecer ainda mais durante esse ano de 2022. E nós queremos prosseguir, Senhor, ano após ano, até a Tua volta, Senhor, porque nós queremos estar contigo. Nós queremos estar com o Senhor todos os dias da nossa vida e na eternidade. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos lá? Vamos ler a nossa leitura de hoje, 11 de julho. E nós temos grandes coisas para o Senhor ministrar nas nossas vidas. E hoje a gente começa em Isaías 34, a tribulação que se seguirá. Nós estamos aqui em aproximadamente 712 a.C., um período muito próximo já ao primeiro exílio, né, que é o exílio do Reino do Norte pela Síria, e depois em seguida o exílio do Reino de Judá, a parte sul, né, pela Babilônia. Isaías 34, vamos ver o que Isaías está falando agora nesse momento. Aproximem-se, nações, e escutem. Prestem atenção, ó povos, que ouçam a terra, que o ouçam a terra e tudo que nela há, o mundo e tudo que dele procede. O Senhor está indignado contra todas as nações. Sua ira está contra todos os seus exércitos. Ele os destruirá totalmente. Ele os entregará à matança. Seus mortos serão lançados fora e os seus cadáveres exalarão mau cheiro. Os montes se encharcarão do sangue deles. As estrelas dos céus serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército celeste cairá, como folhas secas da videira e da figueira. Quando minha espada embriagar-se nos céus, saibam que ela descerá para julgar Edom, povo que condenei à destruição. A espada do Senhor está banhada em sangue, está coberta de gordura, sangue de cordeiros e de bodes, gordura dos rins e dos rins de carneiros, pois o Senhor exige sacrifício em Bosra e grande matança em Edom. Com eles cairão os bois selvagens e os novilhos com os touros. A terra deles ficará ensopada de sangue e o pó se encharcará de gordura. Pois o Senhor terá seu dia de vingança, um ano de retribuição, para defender a causa de Sião. Os riachos de Edom se transformarão em piche, em enxofre o seu pó. Sua terra se tornará betume ardente, não se apagará de dia nem de noite, sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração ficará abandonada, ninguém voltará a pisar por ela. A coruja do deserto e a coruja estridente a possuirão. O corujão e o corvo farão nela os seus ninhos. Deus estenderá sobre Edom o caos como linha de medir
e a desolação como fio de prumo. Seus nobres nada terão ali que possa chamar-se reino, e todos os seus líderes desaparecerão. Espinhos tomarão de assalto as suas cidadelas, urtigas e sarças cobrirão as suas fortalezas. Será um antro de chacais e morada de corujas. Criaturas do deserto se encontrarão com hienas, e bodes selvagens balirão uns para os outros. Ali também descansarão as criaturas noturnas, e acharão para si locais de descanso. Nela a coruja fará ninho, chocará seus ovos e cuidará dos seus filhotes, à sombra de suas asas. Os falcões também se ajuntarão ali, cada um com seu par. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhum desses animais estará faltando, nenhum estará sem o seu par, pois foi a sua boca que deu a ordem, e o seu espírito os ajuntará. Ele designa as porções de cada um, sua mão as distribui por medida. Eles se apossarão delas para sempre, e ali habitarão de geração em geração. Deus está dando um juízo, né? Uma palavra de juízo sobre os povos e as nações que realmente se distanciaram, né? Preferiram andar no caminho de Edom, né? De uma das nações talvez que mais pecaram contra o Senhor, a palavra está dizendo, né? Então esses lugares eles ficarão totalmente desolados. O Senhor fala de animais que eles procuram o total ermo, né? A total solidão para viver. Esses serão os animais que vão viver nesses territórios que o Senhor está trazendo uma palavra de juízo em todas as nações da terra, né? E principalmente aqui ele está citando Edom, né? Os edomitas, isso vem da linhagem de Esaú, ok? Depois deem uma olhada lá na genealogia que vocês vão entender. Edom vem da linhagem de Esaú, que preferiu rejeitar o Senhor, preferiu rejeitar a unção que existia sobre ele da primogenitura, né? Então isso fala de rejeitar o Senhor, preferir a desobediência. Isaías 35, a vitória também virá. Isaías 35, o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como servo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele, e os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Ao mesmo tempo que o Senhor traz uma palavra de juízo, ele também traz uma palavra de ânimo, de realmente alento, de esperança para aqueles que estão realmente se dedicando à santidade, a buscar ao Senhor, a compreender os seus caminhos, a andar em seus caminhos. Então percebam que os textos, eles parecem se alternar em juízo, em destruição,
em fogo, em inferno, né? E a gente percebe essa ênfase do Senhor em trazer uma palavra de destruição e ao mesmo tempo uma palavra de restauração. Por quê? Porque é exatamente isso que vai acontecer na volta de Jesus. O juízo de Deus se estabelecerá sobre a terra, sobre toda maldade, sobre toda iniquidade, sobre todo injusto, né? Sobre todo ímpio, o Senhor trará juízo. Porém, sobre os salvos, sobre os santos, sobre os redimidos, sobre aqueles que decidiram andar em justiça, a paz e o regozijo e a alegria virão também por causa da volta de Jesus, desse grande arrebatamento e desse grande reino milenar que vai se estabelecer. Então Deus traz sempre esse paralelo, e aí ele está falando que também a vitória virá, porque haverá justiça para os justos, né? Outros fatos dessa época: a cura miraculosa de Ezequias. Vai acontecer uma grande cura aqui com o rei Ezequias nesse momento. Segundo Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1 até o 11. Diz assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplasto de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? E Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeste é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? E disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Esse texto fala dessa enfermidade que Ezequias tem nesse momento, e que há uma palavra, né? O Senhor envia o profeta para dizer para ele colocar a sua vida em ordem, porque ele iria morrer, ele não iria se curar daquela enfermidade. Por quê? Porque muito provavelmente a vida de Ezequias não estava de acordo com aquilo que Deus esperava dele como rei, daquilo que Deus esperava dele como um mediador entre Deus e os homens, como rei naquele momento, né? Então o Senhor pede para ele colocar a casa dele em ordem. Por quê? Porque ele precisava refletir sobre a sua vida com Deus. E aí nesse momento a ficha cai, como a gente diria aqui no nosso linguajar, né? Ezequias entende a mensagem do Senhor, ora e diz: Senhor, ainda que eu, Ezequias, tenho feito coisas que desagradam o Senhor, eu tenho sido justo, né? Ele ora dizendo aqui, ó: lembra-te, Senhor. O lembrar é porque no passado, né, eu tenho feito coisas. Lembra-te, Senhor, como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera. Então, tudo que Ezequias fez durante a sua vida tinha devoção, tinha realmente fidelidade, tinha desejo de agradar a Deus, ainda que a sua vida nesse momento talvez não estava tão de acordo com aquilo que Deus esperava dele. E por causa disso, por causa desse arrependimento, então o Senhor retoma através de Isaías e traz uma nova palavra, mas uma palavra agora de restauração. Fala de 3 dias, né? Fala de um movimento profético, de um movimento de cura, de restauração, que fala de morte e ressurreição de Jesus. 3 dias fala desse processo de reavivamento,
de restauração, de ressurreição. E aí Ezequias pede então um sinal para Isaías de que isso realmente ia acontecer. E Isaías diz assim: você quer ter certeza de que Deus vai fazer aquilo que ele falou? Então diz aí o que você prefere. Você quer que o tempo volte, né? Esses 10 graus na escada fala da sombra, que o dia vai passando, né? As horas vão passando do dia e o sol ele vai tendo um movimento de rotação, aonde está batendo o sol vai ficando com sombra até que o sol vai embora e a noite escureça, então, né? Então tá falando de um movimento do sol, da rotação, e as escadarias ali do templo provavelmente tinham um certo horário, né? Para as escadas serem totalmente tomadas pela sombra. E aí Isaías pede põe esse sinal como uma maneira de Deus confirmar, e Ezequias, muito esperto, diz: avançar 10 graus é fácil, né? Porque Deus faria o tempo correr mais rápido e avançaria então esses 10 degraus que ele estava falando. Mas recuar 10 graus fala de voltar no tempo, fala de voltar atrás, né? Fala de retomar algo que já aconteceu. E aí ele diz: eu sei que o milagre aí vai ser realmente muito maior e eu vou ter certeza daquilo que Deus falou. E o tempo realmente retoma, né? Os 10 graus eles voltam, e muitos estudiosos falam que há um delay, né, na rotação da Terra por causa desse sinal que Ezequias pede. Deus fez o tempo retroceder, um tempo que eu não sei quanto seria, para que esses 10 graus, 10 degraus, na verdade, perdão, gente, da escadaria, 10 degraus da escadaria fosse retomado no tempo. Então, um tempo de rotação da Terra foi retrocedido. Não sei se é essa a palavra, né? Ele retrocedeu o tempo para provar a fidelidade para Ezequias nesse momento. Segundo Crônicas 32, versículo 24, 25 e 26, fala desse texto também. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu, dando-lhe um sinal miraculoso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre ele durante o reinado de Ezequias. Então é exatamente isso que eu acabei de falar, né? Ezequias com certeza foi um homem extremamente temente a Deus, andou com devoção, mas em algum momento ele se tornou orgulhoso, a palavra fala, né? Ele começou talvez a desagradar a Deus com as suas atitudes, com as suas palavras, com os seus pensamentos, com as suas atitudes como rei de Jerusalém, de Judá, né? Então a gente sabe que houve sim algum problema com Ezequias para que essa enfermidade viesse a ponto de Deus decretar a sua morte, né? Porque doente qualquer ser humano pode ficar. Agora a questão de Ezequias era justamente essa questão dele ficar doente a ponto de morrer, a Deus decretar a sua morte, dizer: põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. Essa é a grande questão para Ezequias. Mesmo texto em Isaías 38, do versículo 1 até o versículo 8, depois a gente vai ler o 21 e o 22. Então vamos lá. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seus antepassados, de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do céu, do sol, retroceder os 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acás. E a luz do sol retrocedeu os 10 graus que tinha avançado. Isaías dissera: apliquem um emplastro
de figos no furúnculo, e ele se recuperará. Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que subirei ao templo do Senhor? Ele vai falar aí sobre esse sinal novamente aqui mais acima. Então, além da profecia a respeito da cura, Deus ainda fala um pouco mais. Ele diz que por causa dessa oração, por causa desse arrependimento de Ezequias diante de uma palavra de juízo de Deus, ele então livraria não só Ezequias, mas nesse momento, ele livraria Judá e Jerusalém das mãos do rei da Síria. Por quê? Porque nesse primeiro momento, quem vai sofrer o exílio é o reino do norte. Mas talvez se Ezequias não tivesse se arrependido nesse momento, ele veria a destruição também de Judá e de Jerusalém através do rei da Síria. Talvez ele conseguiria levar cativo não só o reino do norte, mas também o reino do sul. Então o Senhor está dando um sinal de livramento por causa do arrependimento do rei Ezequias nesse momento também. Continuando aí, Isaías 38, a partir do versículo 9 agora. Que a gente leu até o 8, leu o 21 e o 22, agora a gente vai ler do 9 em diante, do 9 até o 20. Depois de recuperar-se desta doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: eu disse, no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos? Eu disse, não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada, como faz o tecelão, e ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão, ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foi acabando comigo. Gritei como um andorinhão, como um tordo. Gemi como uma pomba chorosa. Olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor. Vem em meu auxílio. Mas, que posso dizer? Ele falou comigo, ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida, por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Isaías 38 fala de uma oração, de uma declaração de Ezequias nesse momento para o que está acontecendo, né? Dessa restauração que Deus faz com ele. Ele se alegra por aquilo que Deus fez nesse momento na vida dele, e ele então profere esse cântico, essa oração, essa declaração do rei Ezequias. Maravilhoso, né? Reconhecer que ele estava à beira da morte por causa da sua arrogância, por causa da sua desobediência, mas ele clamou e o Senhor ouviu, e houve essa restauração, e ele teve a oportunidade de continuar adorando a Deus mais algum tempo. A bênção futura para o povo escolhido de Deus. Promessa de conforto, Isaías 40. Vamos ler Isaías 40 inteiro, é o nosso último texto de hoje. Vamos lá, promessas de conforto. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas.
A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Que mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Perdão. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada, pois para eles são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para o qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não lhe contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Aleluia. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O Senhor traz essa palavra para Isaías, né? Na verdade, uma palavra de conforto e ao mesmo tempo de questionamento, né? Ao tempo todo, Isaías vai questionando sobre essa falta de conhecimento de Israel, sobre quem é o Senhor, das nações, de entender quem é Deus,
de que se nós parássemos para analisar a grandeza da terra, né, a profundidade dos mares, a grandeza de todo o território que a gente habita, né, que é a Terra, os planetas que existem no cosmo, né, a grandeza, a infinidade de planetas que existem, de estrelas e de tipos de plantas e de tudo, a gente não questionaria o poder e a majestade de Deus. A gente daria graças e glória a Deus todos os dias. A gente seria muito mais grato a tudo que Deus fez por nós e tem feito e vai fazer. Então, Isaías está trazendo, sim, uma palavra de conforto, de que o Senhor vai voltar, de que o Senhor vai trazer consolo ao seu povo. Ele começa dizendo, né, consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Então, assim, Deus está falando para consolar o seu povo, porque ele vai vir, ele vai trazer justiça. Aqueles que decidirem andar em justiça, num caminho reto, vão receber a sua recompensa. O galardão está com ele. Quando ele retornar, ele vai dar segundo as obras de cada um, ele vai julgar com justiça. Então, o Senhor está trazendo uma palavra de conforto e ao mesmo tempo questionamento. Será que você realmente conhece quem é o teu Deus? Será que realmente você sabe de quem você tem ouvido falar? Será que você tem vivido essas experiências de conhecer o Senhor como Ele realmente é? Né? Algumas pessoas dizem, será que você sabe qual é a voz do Senhor para você, dentro de você, no seu espírito? Então, que a gente possa refletir, né, nessa grandeza de Deus, nesse poder de Deus, e então começar a dar honra e glória ao Deus Todo-Poderoso que criou realmente os céus e a terra. Muito desse texto aqui fala lá em Apocalipse também sobre o céu se enrolar, né? Sobre Deus fazer as estrelas se derreterem. É tremendo, gente, com a volta de Jesus, o quão a terra vai estremecer de verdade, porque a glória e a majestade de Deus virão com todo o poder, né? Ele virá com todo o poder e glória, e nós vamos ver isso, todo olho verá, a palavra fala, né? Então a gente precisa ter consciência desse poder e dessa majestade de Deus. Amém, queridos? Meditem mais nesse versículo 40, nesse capítulo 40. Muitas pessoas pregam ou falam só os últimos versículos, né? Falando sobre até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, gente, tá falando de uma esperança, uma expectativa pela volta, pelo retorno de Jesus. É nisso que nós devemos estar, sim, esperançosos e justamente nos colocando diante do Senhor em santificação, para que não sejamos pegos de surpresa, para que não nos cansemos de aguardar na promessa de Deus. Quantos têm se cansado e têm ficado no meio do caminho, né? Mas nós queremos sim confiar no Senhor e esperar nele. Amém? Até que ele volte, em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai continuar aqui e continuar meditando. O livro de Isaías é maravilhoso, é tremendo, é muito profético, é muito profundo, é muito grande, é muito tremendo, né? Isaías foi realmente um grande profeta nas mãos do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui.